Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Daniel. Capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o 9. A visão de Daniel no rio Tigre. Daniel, capítulo 10, de 1 a 9. Todos abriram? Amém. Desculpa. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é Deus de revelação, o Senhor é Deus que se manifesta ao seu povo desde tempos ancestrais. Que o Senhor, Ele abra o nosso entendimento, que essa palavra seja levada da nossa mente para o nosso coração e que todos possamos ouvir e entender aquilo que o Espírito deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em todas as leituras bíblicas, sobretudo nos livros proféticos, a gente descobre que o Senhor, em todas as épocas, manifestou-se ao seu povo de alguma maneira sobrenatural. E nós estamos vivendo um tempo que carecemos desesperadamente entrar no sobrenatural de Deus, buscar a presença viva do nosso Deus. Nós estamos muito, como é que eu posso dizer, meu Deus, acomodados à vida de uma religiosidade sem poder. Nós precisamos da palavra e do poder de Deus para atravessar os desertos desta vida. Se você parar para pensar, todas as famílias que nós conhecemos estão vivendo um momento de extrema dificuldade. Às vezes por conta de uma questão financeira, às vezes por uma doença grave, às vezes por conta de uma inclinação que surge de repente
na vida dos filhos, na vida dos familiares. Mas todos nós precisamos desesperadamente que o sobrenatural de Deus adentre o nosso natural e traga as transformações que são humanamente impossíveis para nós. Só o Senhor, o Deus do impossível, Ele pode fazer as mudanças que nós precisamos nas nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos filhos. E que seja assim para a glória de Deus. E eu queria estimulá-los a buscar o Senhor no meio dessas lutas intensas. Muitas vezes a resposta parece demorada, parece que nós não vamos ter retorno da parte de Deus, daquilo que tanto clamamos, e muitas orações são mais choro do que mesmo oração, porque as palavras faltam, a gente não tem o que dizer ao Senhor. E ler o livro profético de Daniel é sempre reconfortante, pois ali percebemos de uma maneira mais portentosa e visual as intervenções de Deus nas horas mais dramáticas de nossas batalhas na arena desta vida. Essa semana foi uma semana extremamente intensa, muitas dificuldades, muitas batalhas na vida dos irmãos, muitas famílias assoladas. E muitas vezes nós perdemos a capacidade de nos consagrar. Quando eu uso a palavra consagração, eu estou falando do jejum. E eu não estou falando do jejum apenas de comida. Um dia uma pastora conversando comigo disse: você precisa jejuar. Eu digo: eu já vi que jejuar, porque a quantidade de comida que eu como, misericórdia. Isabela, a netinha da nossa irmã Rosângela, come muito mais do que eu, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para jejuar na área de um apetite carnal que você tem. Muita gente tem o apetite. Eu recebi essa semana um pedido de oração por uma pessoa de Deus que tem compulsão por compra. Essa criatura está devendo 70 mil reais de cartões. Compra, 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 compra. Isso é uma compulsão. Isso é uma doença. Enquanto ela não atende aquele apetite da carne, ela não sossega. E agora está perdendo o sono porque tem uma conta astronômica para pagar, e sabe Deus como ela vai pagar essa conta. Então essa pessoa precisa jejuar na área de compra. Precisa se controlar para não comprar. Isso é um jejum agradável a Deus. Outros são jejuns na área da sexualidade. Outros são jejuns na área do ímpeto, como é que se diz? Da impaciência. Eu já contei isso aqui não sei quantas vezes, essa questão da minha luta para me controlar, para não dar uma resposta na ponta da língua. Meu marido dizia que eu parecia um violeiro, um repentista. A resposta estava na ponta da língua. E muitas vezes a gente tem que se controlar. Então meu jejum é um jejum de palavra, para não explodir, porque as minhas explosões são terríveis. E eu tenho lutado com isso a minha vida inteira. Então, como é que eu faço? Eu tenho que jejuar nessa área. Quando eu preciso de uma resposta de Deus, quando eu preciso de uma consagração maior, então eu fecho a boca. E quando tiver uma vontade bem grande de dizer uma malcriação, eu encho a boca d'água. Aí o pastor disse: o perigo é a irmã sacudir a água na cara do outro. Eu digo: pois é, mas não vou fazer não, porque quando eu estou... Então cada um tem uma área de vulnerabilidade na vida. E a história que eu já contei aqui 200 vezes, do sujeito que passou com um carro de feira, cheio de feira do Bom Preço, cheio de compra, por cima do meu pé 33, e o infeliz acertou no meu pé. Eu não sei como foi aquilo, ele ainda ficou assim. Eu já estava prontinha para dar uma resposta.
Aí atrás de mim eu ouvi uma voz: pastora Nádia, tudo bem? Imagina se eu tivesse dado uma resposta mal criada, né? Eu tinha entristecido o Senhor, eu tinha envergonhado o Evangelho. Nós somos observados por homens e por anjos. E aqui, nessa visão de Daniel, ele tem uma visão portentosa, arrebatadora, de uma das aparições teofânicas, significa do Cristo pré-encarnado. Ele teve uma visão tremenda e deixou o profeta quase desfalecido. Você já imaginou você ver uma coisa dessa? Daniel recebeu uma revelação de Deus e, ao discerni-la, entra em consagração e busca o Senhor de todo o seu coração. Ele precisava de respostas. As lutas que temos enfrentado são imensas e não poucas. E parece que os filhos têm sido um grande alvo do adversário para nos atingir. Já repararam isso? As forças nos fogem, contudo, é precisamente nesses momentos que mais devemos buscar o Senhor, numa consagração contínua. Esta é eficaz estratégia de combate. Há uma necessidade de atenção e vigilância constante. O adversário tem estado furioso contra o povo da cruz. E de todas as maneiras ele tenta nos atingir. O texto aponta alguns princípios que eu queria dividir com vocês para alcançarmos vitória no meio das nossas lutas mais intensas. Primeiro princípio: a disposição para a busca do Senhor em consagração. É aqui que entra o jejum. E você não vai jejuar para barganhar com Deus. Não. Você vai jejuar num tempo de consagração para você conseguir entender aquilo que Deus tem para você naquela situação. Às vezes temos a impressão que perdemos a disposição para a luta, para a busca de Deus, e no meio das nossas lutas nós nos deparamos com situações que a gente acha que vai nos destruir. Busquemos o Senhor em consagração genuína, não, repito, não para que a gente barganhe com Deus, porque Deus não precisa de nada, mas é preciso estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. E é precisamente aí que recebemos grandes revelações da parte de Deus. Segundo princípio: quem busca, encontra. Quando buscamos o Senhor de todo o coração, Ele se deixa encontrar e nos revela coisas grandes e ocultas que não sabemos, como foi dito ao profeta Jeremias. Terceiro princípio: diante da majestade do Senhor, nenhum mortal permanece de pé. Vivemos em um tempo de absoluta irreverência diante do Senhor. As pessoas falam com Ele, dando ordens, determinando: eu determino que o Senhor faça isso. Que isso? Quem somos nós para ordenar alguma coisa a Deus? Deus é soberano, Deus é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos nos prostrar diante da majestade de Deus. E todas as vezes que nós orarmos diante do Senhor, nós não podemos esquecer de dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor haja nessa situação. Que tudo seja feito segundo a sua vontade excelsa e soberana, não segundo a minha vontade. Muitas vezes a resposta de Deus vem de uma maneira que você diz: mas eu não pedi isso. Calma. Isso faz parte da estratégia de Deus para que aquela bênção chegue nas nossas mãos. Eu vi uma frase muito interessante que dizia assim: muitas vezes as bênçãos de Deus vêm estilhaçando vidraças. Aí acontece aquele alvoroço, aquela situação difícil, e você, como é que Deus vai dar uma coisa dessa? Eu digo: calma. Ele ainda não terminou de se revelar. Na vida do servo de Deus, todas as coisas cooperam para o bem dele, até esses momentos de dificuldades que nós passamos. E aí, as pessoas muitas vezes dizem:
coisas que foram aprendidas de uma maneira equivocada por aqueles que querem adeptos. E eu quero chamar a atenção de vocês para o que diz o apóstolo Pedro, que possamos nos humilhar sob a poderosa mão do Senhor, e Ele em tempo oportuno nos exaltará. Humilhai-vos, consagrai-vos, buscai o Senhor de todo o coração, abram mão daqueles apetites da carne que têm embaraçado seus passos, e a glória de Deus descerá sobre a sua vida. É chamado de a Shekinah de Deus, é aquela visão portentosa de Deus que encha todos os nossos espaços. Quando eu oro pedindo pela consolação do Espírito de Deus ao meu coração abatido, entristecido, enlutado, eu só peço uma coisa: enche os meus espaços, Senhor. Que esses espaços todos sejam absolutamente cheios da Tua presença gloriosa, em nome de Jesus. O quarto princípio: só o Senhor é quem pode fortalecer e consolar seus servos. Foi isso que Ele fez com Daniel ali. Daniel, chamado por Deus de homem muito amado, pela postura de Daniel diante do Senhor. O texto é cheio de revelações consoladoras. Daniel era alguém de quem o próprio Deus dava testemunho. O relato do profeta Ezequiel, o próprio texto testifica isto, chamando de homem muito amado. Entendemos que o profeta buscava o entendimento para compreender o que estava acontecendo ao seu povo. Ele se prostrava, ele se consagrava, ele buscava o Senhor, ele queria resposta, ele batia sem parar na porta de Deus até que a resposta vinha. Entendemos que o profeta Daniel, aquele homem muito amado de Deus, ele se entregava ao Senhor de uma forma plena. O quinto princípio: muitas vezes a demora de Deus em responder, escuta isso aqui, é porque Ele está pelejando por nós. A resposta à oração de Daniel demorou 21 dias, porque frentes malignas se levantaram para impedir que o anjo de Deus trouxesse a resposta. Houve uma resistência maligna. Havia uma batalha sendo travada nas regiões celestes para que a resposta do profeta não chegasse. Claro que a situação ali era específica e se referia ao povo cativo, mas será que não poderíamos estabelecer um paralelo com as lutas enfrentadas por nós, que muitas vezes nós oramos e a resposta parece não vir? Deus, Ele não demora, Ele capricha. E muitas vezes esse tempo que está demorando, Ele está pelejando por nós contra forças espirituais do mal que se levantam para tragar a nossa paz, os nossos filhos, as nossas famílias e tudo mais. Estamos no meio de uma guerra da qual somos participantes ativos. Nossas lutas não são contra seres humanos, embora eles sejam agentes do mal, muitas vezes para nos afrontar e atingir. Nossa real luta é contra seres espirituais do mal, agindo ininterruptamente ao nosso redor. Aqui é mencionado o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Não se trata de pessoas, mas agentes satânicos que se opõem ao Senhor e seus servos. Essa estratégia do mal continua a mesma: se levantar para nos abater, nos entristecer e nos fazer recuar na obra de Deus. O que nós aprendemos aqui, rapidamente? Precisamos nos dispor a buscar mais o Senhor em consagração contínua. Continuemos o nosso clamor em santificação contínua. A resposta pode até parecer atrasada, mas ela virá e seremos fortalecidos e revigorados em nome de Jesus Cristo. E eu queria dizer a você hoje, você que tem lutado, você que tem clamado ao Senhor, é tempo de consagração,
É tempo de buscar o Senhor. É tempo de abandonar determinados apetites da carne e deixar que a glória de Deus se manifeste nessa situação específica. E depois você vai dar o testemunho daquilo que Deus fez. Amém? Vamos orar umas pelas outras.